Seja bem-vindo ao canal Doutor Proteção. Meu nome é Felipe Amaral, sou sócio da CM Advocacia e advogado especialista em terceiro setor e entidades de socorro mútuo e proteção veicular. Se você está aqui nesse vídeo, muito provavelmente este assunto é de seu interesse. Sendo de seu interesse, me ajuda a te ajudar. Já deixe o seu curtir, clique em se inscrever e também comente aqui todas as suas dúvidas. Sempre que possível, nós vamos estar respondendo a cada uma delas. Bom, se você está aqui nesse vídeo, você já sabe qual o assunto nós vamos tratar hoje. Isso mesmo, ação direta de inconstitucionalidade. É possível? Quais os requisitos? Há alguma violação constitucional em relação à lei que regulamentou a proteção veicular no Brasil? Esses são alguns dos questionamentos que vêm surgindo diariamente em relação à legislação que nós já tratamos no vídeo anterior, que foi a legislação que regulamentar a sua proteção veicular no Brasil. Em meu entendimento, tá? E eu respeito os entendimentos em sentido contrário. No âmbito jurídico é muito comum a divergência de entendimentos, divergências de teses e defesas de teses. Tá? E o entendimento que eu vou expor aqui, e em todos os vídeos, isso é preciso que fique bastante claro, são entendimentos e conceitos feitos por mim, e que saem, e que são frutos, principalmente, de toda a minha experiência, de toda a minha atuação, aí há mais de 10 anos com proteção veicular e socorro mútuo. Tratando-se de ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, é preciso que a gente entenda duas questões básicas relacionadas ao direito e principalmente ao controle de constitucionalidade que é exercido pelo judiciário. Nós temos aí no ordenamento jurídico duas espécies de controle de constitucionalidade: o controle difuso e o controle concentrado de constitucionalidade. O controle difuso é aquele que é exercido dentro do caso concreto. Tá? Para vocês entenderem. No momento em que você faz o ajuizamento de uma ação e que você alegue qualquer vício de constitucionalidade em relação a uma lei ou um ato normativo e etc., o juiz responsável pelo julgamento daquela causa em específico, daquela ação em específico, vai fazer o controle de constitucionalidade relacionado à sua alegação de divergência da legislação em relação à Constituição. Isso é o que chamamos de controle difuso, que é aquele exercido por um juiz singular dentro de um processo em específico, e os efeitos da decisão do juiz que, porventura, venha a declarar determinada lei inconstitucional, eles são apenas em relação às partes que estão litigando naquele processo. Tá joia? Já o controle concentrado é um controle amplo, em sentido amplo, em que, por meio de uma ação em específico, ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal, é discutido se uma lei ou um ato normativo federal ou estadual tem divergência, tem afetação em relação a uma previsão constitucional. Então, quando a gente fala de ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, a gente está tratando do controle concentrado de constitucionalidade das leis. Mas é importante ficar muito claro para todos, e principalmente para aqueles que estão defendendo diariamente e falando que a única solução para o mercado de proteção veicular é o ajuizamento de uma ADI, em relação aos seus requisitos para a sua propositura. Para além da alegação de violação constitucional, para você interpor uma ação dentro do Supremo Tribunal Federal, e principalmente uma ADI, você tem que cumprir alguns requisitos de legitimidade. Você tem que ser parte legítima a pedir e a solicitar ao Supremo Tribunal Federal que faça a análise da constitucionalidade da legislação. E diferentemente do controle difuso que nós citamos anteriormente, o controle concentrado, caso a ação proposta ela tenha um resultado positivo e caso a legislação seja considerada inconstitucional, esses efeitos são de aplicação em todo o território nacional e em relação a todas as pessoas. É o que no direito nós chamamos de efeito erga omnes, em relação a todos os homens, tá? Mas, importante esclarecer, para ajuizar esse tipo de ação, como eu disse, você tem que ser parte legítima. E o próprio texto da legislação que regula
as ações diretas de inconstitucionalidade, traz quem são os legítimos a propor esse tipo de ação. Tá? Eu vou fazer a leitura aqui em relação às pessoas legitimadas a propor uma ADI. Então, são legítimos a propositura da ação. O presidente da República, por óbvio, nós não teremos o auxílio do presidente da República em relação ao ajuizamento da ADI para verificar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei que regulamentou a proteção veicular, tanto que foi o próprio presidente da República quem acionou a sanção presidencial, ou melhor, assinou a sanção presidencial. Outro legitimado é a mesa do Senado. Dificilmente nós vamos ter aí uma ADI sendo proposta pela mesa do Senado. Afinal, o texto da legislação foi aprovado de forma unânime pelo Senado Federal e passou pelas comissões de Constituição e Justiça. Então, acho que será inviável termos aí no auxílio da mesa do Senado. Outro legitimado é a mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados no Brasil, é também um legitimado, e talvez por meio do Conselho Federal a lei pudesse ser proposta. Temos também os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Então, os partidos políticos que possuam deputados ou senadores dentro do Congresso Nacional com cadeira eleita pelo povo também são legitimados. E talvez, por meio dos partidos políticos, essa ação pudesse ser proposta. E, por último, é legitimado também as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Então, para que fique claro, para além de qualquer fundamentação, para além de qualquer reclamação do ponto de vista da ilegalidade e da inconstitucionalidade da lei que foi aprovada e regulamentou a proteção veicular, nós precisamos observar se as nossas pautas são realmente fundamentadas na inconstitucionalidade e, para além disso, se nós temos aí algum dos legitimados aqui citados para nos auxiliar e para propor essa ação. Essa ação sendo proposta, ela vai ser processada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que pode, por meio de uma liminar, considerar a suspensão da legislação até que o mérito seja efetivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, na legislação que foi aprovada e sancionada pelo presidente da República. A meu ver e em meu entendimento, não há inconstitucionalidade direta da legislação. E eu digo isso porque a defesa da inconstitucionalidade e aqueles que estão defendendo a inconstitucionalidade, eles alegam que a legislação feriu a liberdade associativa prevista no texto constitucional. E que, ao ferir essa liberdade associativa, a legislação e criar regras, principalmente, sobre o exercício das associações e da proteção veicular, a legislação estaria impedindo a liberdade associativa de ser exercida no dia a dia pelas associações em confronto com o que está previsto no texto constitucional. Mas o texto constitucional é muito claro nesse sentido. A liberdade associativa, ela é sim uma garantia constitucional. Ela é sim prevista no texto constitucional. Mas a liberdade associativa e o direito de associação e o direito de criar uma associação é para fins lícitos. Tem essa regrinha que as pessoas estão suprimindo ao realizar a defesa da inconstitucionalidade da lei. O texto constitucional diz o seguinte: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paralimentar. Então, o próprio texto constitucional já traz uma limitação, que é a finalidade lícita do direito de associação. Você não pode abrir uma associação, por um exemplo, de produtores de filmes piratas, de produtores de filmes que reproduzem as cópias originais
para defender os interesses desses produtores de filmes. Por quê? Porque a atividade é ilícita. Ela é essencialmente uma atividade considerada pela legislação brasileira como ilegal. Então você não pode ter uma associação nesse sentido. A criação das associações, a outra previsão constitucional, e na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O inciso seguinte do texto constitucional diz o seguinte: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado da sentença condenatória. O inciso seguinte do texto constitucional vai mais adiante e diz que ninguém poderá ser compelido a associar ou a deixar de ser associado e permanecer associado a uma associação. Você observa aí que o próprio texto constitucional é muito claro no sentido de trazer alguns requisitos e principalmente no sentido de prever que há a necessidade expressa de autorização do Estado para o exercício de uma atividade associativa de forma regular. E mais, essa atividade associativa, para ser exercida de forma regular, deve ser considerada lícita. E o que o texto que regulamentou a proteção veicular e a atividade associativa por meio do socorro mútuo diz? O texto não cria empecilhos para a abertura de novos grupos, não cria empecilhos para o exercício da atividade associativa. O que ele traz é requisitos para que essa atividade seja realizada de forma legal. E se você não cumprir com esses requisitos, como, por exemplo, realizar o credenciamento, consequentemente, você estará praticando um ilícito. E sendo ilícito, você não poderá exercer essa atividade associativa e perderá a autorização concedida pelo Estado. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que eu respeito muito todos os entendimentos em sentido contrário, mas nós não podemos ficar discursando sobre a inconstitucionalidade sem que seja demonstrada uma inconstitucionalidade direta e real ao texto constitucional. Não adianta ficar discutindo, não adianta ficar gritando que o texto é inconstitucional, que a atividade e a regulamentação foi inconstitucional, que a regulamentação vai acabar com o mercado, sendo que nem mesmo as regras quanto ao exercício da atividade, a forma de fazer, questão de rateio e etc., foi estabelecido pelo CNSP, que foi o órgão definido pela legislação a fazer essa pós-regulamentação e trazer aí esses requisitos para atuar com proteção veicular. Enquanto isso não for definido, enquanto todas as definições não forem realizadas pelo CNSP, qualquer tipo de manifestação de que o mercado vai acabar, de que ninguém vai conseguir se adequar, de que ninguém vai conseguir exercer a atividade da proteção veicular, é mero exercício de futurologia. É mera tentativa de prever o futuro e principalmente de espalhar o medo e principalmente espalhar notícias falsas sobre o texto da legislação. A pergunta que todo mundo deve fazer é: há inconstitucionalidade? Se há inconstitucionalidade, demonstre efetivamente a inconstitucionalidade. Eu estou aberto, inclusive, a ver todos os argumentos relativos à inconstitucionalidade e à violação da legislação em relação ao texto constitucional. Em uma primeira análise, e eu analisei muito o texto da legislação, eu não consegui encontrar nenhuma inconstitucionalidade. Mas se você que está aí conseguir me convencer em sentido contrário, eu seria o primeiro a lutar por esse direito e o primeiro a lutar pela declaração de inconstitucionalidade da legislação. Como eu disse no vídeo anterior, a legislação, um dos pontos negativos dela é justamente essa ansiedade que está na cabeça de todo mundo. Está todo mundo ainda em um mar de incertezas. E é um mar de incertezas gigantesco. E se a gente for ficar só dando ouvidos a quem está fazendo exercício de futurologia, quem não está disposto a se debruçar sobre a legislação, quem não está disposto a construir, principalmente, fundamentos que beneficiem as associações, os grupos associativos, tendo como base o texto da legislação,
nós não vamos evoluir em relação a nada. Nós não vamos evoluir enquanto mercado. E isso só mostra, infelizmente, a falta de profissionalismo existente no mercado de proteção veicular e nas associações, principalmente. Bom, já estou me estendendo mais do que eu gostaria em relação a esse vídeo, mas tentei ser o mais claro possível, trazer os conceitos de forma mais clara possível para você que está aí me acompanhando do outro lado, que é presidente, diretor, conselheiro ou associado de uma associação e que está preocupado sem saber o que fazer ou o que deixar de fazer. E como eu disse no vídeo anterior, esse é o momento de ter calma, de não tomar decisão precipitada e principalmente de seguir os próximos passos e ficar atento em relação aos próximos passos que ainda serão definidos e publicados pelo CNSP e pela SUSEP. Se você gostou desse vídeo, clique em se inscrever, me dá essa moral, me ajuda a te ajudar. Clique em curtir também, porque o YouTube entende que você está gostando desse tipo de vídeo, que esse conteúdo é relevante para você e ele vai mandar para mais pessoas. Deixe aqui as suas dúvidas nos comentários, que sempre que possível eu estarei respondendo a cada um dos comentários. Como eu disse, meu nome é Felipe Amaral, sou advogado especialista no terceiro setor e aqui na descrição do vídeo você encontra todas as minhas redes sociais, redes do escritório, site do escritório, e tendo dúvidas, sempre, gente, sempre procure auxílio de um advogado especialista. Um abraço.